Pessoal, boa noite a todos e a todas que estão aqui subindo. Então, peço a vocês que toquem na tela para a live subir. Está começando mais um boletim aqui, meu e do Henrique Lopes, tá? Para a gente trazer um pouquinho das notícias do Brasil e do mundo que repercutiram hoje, tá? A gente vai falar notícia, tecer um comentário. Então, por favor, toca na tela, ajuda a gente a continuar trazendo notícias para vocês. E se vocês quiserem, gravem a tela da live, compartilhem, postem nos canais de vocês. É muito importante. Quanto mais notícias a gente puder disseminar, melhor para o Brasil. Fala, Henrique. Sucesso! Eu estou aqui, inclusive, com a pauta redigida hoje por Vossa Excelência, né? E redigiu muito bem. E aí, se você quiser, a gente já começa naquele esquema que a gente combinou. A primeira pauta que a gente vai trabalhar. Boa noite, Lene. Boa noite, Dora. Boa noite, Mito. Como é que você tá? Tudo bem, Mito? @Mito. É bolsonarista, com certeza. Movimentações de Mauro Cid chegam a 3,2 milhões de reais em 7 meses e é considerado incompatível com o patrimônio do ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, né? Ivan, e aí? O que você acha disso? Aqui na mesma notícia, sugere que ele tinha uma remuneração mensal pouco acima de 26 mil reais por mês e que nesse período seria impossível ele ter movimentado essa quantidade exorbitante de 3,2 milhões de reais, mesmo se ele recebesse toda a bonificação do mundo, né? Como é que você vê isso, cara? Você acha que tem boi na linha aí? Primeiramente, eu quero mandar um alô aqui para Galego, que falou que está ouvindo a gente, está aqui na audiência. Valquíria, boa noite. Todos vocês que estão entrando. Gente, dedinho na tela. Curte a live. É muito importante a curtida de vocês para ajudar a mim, para ajudar ao Henrique, para ajudar a informação a ser disseminada aqui dentro da plataforma. Então, compartilhem, dedinho na tela, é fundamental, tá? Olha, Henrique, é o seguinte, cara, as revelações das movimentações do Mauro Cid são alarmantes, né? Essas movimentações, considerando que ele tinha uma renda mensal em torno de 26 mil e movimentou em 7 meses o equivalente a 10 anos de salário, cara, a 126 salários, é uma coisa, assim, muito alarmante. Eu acho que as autoridades precisam investigar, os órgãos competentes precisam investigar para dar uma resposta à sociedade brasileira, porque nós precisamos entender, né, do porquê tanta movimentação, tanto dinheiro, de onde que sai tanto dinheiro que essa gente consegue movimentar, especialmente quando ele foi visitar lá o Jair Bolsonaro, quando esteve nos Estados Unidos, movimentou-se ali pouco mais de 300 mil reais naquele período. Então, precisa se saber o que está acontecendo, como é que eles conseguem ter acesso a tanto dinheiro, para que a sociedade brasileira não fique sem transparência, sem entender o que acontece de fato na nossa política, né? Como é que essa gente é remunerada, como é que essa gente tem acesso a esses volumes vultuosos de dinheiro. Eu acho que é importante as instituições, os órgãos competentes dar uma resposta à sociedade, cara. Mas olha, ou esse dinheiro é dele de forma ilícita, né? Chegou na mão dele de forma ilícita, ou esse dinheiro é de outra pessoa utilizando a conta dele para poder fazer movimentações. Não existe um outro cenário, né? Esse dinheiro, então, ou ele recebeu de forma ilegal, ou esse dinheiro não é dele e ele está fazendo movimentações aí para omitir dinheiro da conta de alguém. O COAF pegou a movimentação, inclusive esse pessoal, né, esse pessoal bolsonarista costuma fazer movimentações muito bem, porque nos últimos 28 anos aí a gente tem históricos de rachadinha que só estão sendo revelados agora. Então, no quesito omissão de patrimônio e algumas movimentações duvidosas, eles têm uma certa experiência. Mas foi juvenil você ter feito essa movimentação gigantesca aí de 10 anos de salário num tempo tão curto, ainda mais que nesse tempo aí o Bolsonaro já era presidente da República, né? Quando essas movimentações foram feitas, os holofotes Exato. estavam para cima do presidente. Então, eles acertam muito quando se trata de rachadinhas e afins, mas erraram e foram juvenis nesse crime. Agora, como é que você enxerga, né, na visão jurídica, o que pode acontecer com o Mauro Cid caso se comprovem que essas movimentações foram criminosas mesmo? Tem origem criminosa do dinheiro, ou que era de outra pessoa, é lavagem de dinheiro, e como é que fica? Então, ele pode sofrer aí sanções se for comprovado que esse dinheiro é dinheiro público, é desvio de verba pública, ele vai responder pelo crime de peculato, que ele está se apropriando de um dinheiro que não é dele, que é um dinheiro público, né? Então ele vai responder, tem a pena de prisão, tem pena de multa, tem que devolver o valor que ele fez uso indevido e tudo mais. Então, assim, dentro daquilo que se rege a lei,
o Código de Processo Penal, tem pena de prisão de 4 a 8 anos e mais multa, e aí tem que devolver o dinheiro que ele se apropriou indevidamente. Mas, cara, a gente precisa saber se de fato ele movimentou esse dinheiro sendo dele, se esse dinheiro era de terceiro e ele aceitou movimentar no CPF dele. Tudo isso tem que ser investigado, né? É importante que a gente não faça nenhum juízo antecipado, que deixe as instituições fazerem o seu papel, fazerem o seu trabalho, para que no final a gente saiba se realmente aconteceu uma apropriação indébita ou se ele movimentou esse dinheiro de terceiro, se ele simplesmente foi um laranja. Tudo isso é preciso fazer o levantamento para que a gente saiba. E qual que é a nossa segunda pauta? Tem aí? A nossa segunda pauta é o seguinte, aí a gente vai para a pauta de economia. O Brasil gerou no mês de junho 157 mil vagas de empregos formal, tá? Puxando pelo setor de serviço. Mostra o CAGED, isso foi divulgado pelo Ministério do Trabalho. O primeiro semestre de 2023 acumulou um saldo positivo de 1 milhão de vagas. E o número, deixa eu ver aqui, no mês de maio da geração de emprego foi de 155.123 novas vagas de emprego. Ou seja, a nossa economia está voltando a funcionar, o mercado está voltando a contratar, o Brasil está voltando a investir e as empresas estão voltando a investir. Comente. Cara, é impressionante que nesses últimos 6, no caso 7 meses, né, indo para o 8º agora, a gente teve mudanças muito significativas no cenário brasileiro. Até pouco tempo atrás a gente conseguia visualizar na televisão com frequência pessoas comendo osso, né, indo para a fila do osso para poder fazer sopão. E hoje o mundo já está voltando mais ou menos ao normal, né? O mundo brasileiro já está voltando ao normal. Então as pessoas estão voltando a ter acesso a comida de qualidade, as pessoas estão voltando a ter acesso à compra de produtos que a gente fala de comida, mas como o próprio Lula diz, não é só de comida que as pessoas vivem, né? Nós somos seres humanos, a gente tem coisas que a gente compra por questões prazerosas também. Você quer trocar uma geladeira em casa, quer ter um celular novo. Então, esse mercado, né, que é o mercado da indústria de bens de consumo, também está voltando a rodar bem. A gente teve a indústria automotiva recebendo incentivos e voltando também a receber movimentações, né, caso vendendo mais automóveis do que estava há pouco tempo atrás, e tudo isso influencia diretamente na criação de emprego, cara. Porque você tem a economia fluindo de novo, a inflação caindo, né, não só da carne, mas de inúmeros outros produtos, e isso é muito bom para todo mundo. O pessoal fala, isso só beneficia o pobre lá na ponta, que agora consegue comprar o mercado que antes não conseguia. Isso é mentira, cara. Isso movimenta muita coisa. A empresa agora passa a vender mais, né? O mercado passa a vender mais, contrata mais. A gente tem a roda da economia girando e a roda da economia passa pela mão dos mais pobres. O mais pobre é quem sustenta a economia do Brasil. Proporcionalmente, o mais pobre é quem paga mais imposto. Então, se ele está tendo acesso a mais bens de consumo, consequentemente, o Brasil está funcionando melhor. A gente mede dessa maneira. E o Brasil está funcionando extremamente melhor do que estava há um pouco mais de um ano atrás. A gente mudou da água para o vinho, cara. Então, essa geração de empregos, eu vejo que é só o começo. A gente teve esses 7 primeiros meses, que é começo de governo, né? A gente vê alguns resultados bons, mas tem muito mais coisa para se fazer ainda, tem muito mais planos que vão ser postos em prática. E eu acho que esse número de empregos aí tende até o final do mandato do Lula subir muito. A economia dá sinais positivos, né, nesses setores todos que eu disse, mas o PIB cresce também, o agro vai bem, o agro que tanto diziam que ia apanhar, né, do governo Lula, teve recorde aí de faturamento, recorde de exportação, né, nesse semestre. Então a gente vê uma série de notícias positivas que para o brasileiro é muito bom, até aquela brincadeira que a gente sempre faz, né? Para o brasileiro é muito bom e para a gente que cria conteúdo nem tanto, porque esse tipo de notícia não repercute igual. A gente vem dar notícia positiva aqui, ninguém quer ouvir, mas só que a gente deveria ficar feliz com as notícias positivas, que trazem benefício para a nossa vida. É muito melhor vir aqui e falar que a cesta básica baixou do que vir aqui e falar que o presidente está sendo investigado porque trouxe joias do exterior. Então vamos comemorar essas notícias boas e ajudar a repercutir cada vez mais esses pontos positivos, que muitas vezes você que está assistindo a gente, que está desempregado, vai ser o próximo a ter carteira assinada com a ajuda da economia funcionando. Pô, você falou tudo, cara. Você falou tudo, porque assim, de fato, as pessoas querem comemorar mais, querem às vezes repercutir mais notícias negativas do que as notícias boas. Às vezes a gente até quer trazer uma pauta positiva aqui, mas a galera não se engaja, não compartilha, não repercute. E a gente poderia estar fazendo isso de fato para disseminar a informação de boa qualidade, a informação positiva também, para a gente distensionar o país. Isso eu acho que é fundamental. E eu acho que
cada seguidor, cada seguidora tem esse papel. Aquele que não produz conteúdo, é importante pegar o conteúdo da gente e compartilhar para levar essa informação que a gente coloca aqui para todo mundo, para as pessoas terem acesso, para não ficarem somente acessando as notícias que vêm da TV. Porque aqui, o que vem da TV, realmente, a TV só vai colocar coisas muito ruins, muito negativas, e a gente fica o tempo todo só segregado nesse tipo de notícia. Mas eu trago um dado aqui, Henrique. Hoje o FMI, ele fez a projeção do crescimento econômico dos países, e o país que mais vai crescer, economicamente falando, esse ano é o Brasil. Será o Brasil. A projeção, segundo o FMI, é de 2,1% de crescimento do PIB brasileiro. O segundo vem os Estados Unidos com 1,8%. E o terceiro, se não me foge a memória aqui, vem o Canadá com 1,7%. Tá? E por último vem o Reino Unido com 0,4% de crescimento de PIB esse ano. Então o Brasil, de acordo com o FMI, será o país que economicamente mais vai crescer, que terá o maior crescimento de PIB no ano de 2023. E eu trago, além desse dado do FMI, ontem a gente não repercutiu, mas o Brasil ele teve a sua nota de crédito elevada, ou seja, o investidor estrangeiro ele volta a ganhar confiança em investir no Brasil, porque ele sabe que o Brasil hoje tem segurança jurídica, ele sabe que o Brasil hoje tem um presidente da República que não amanhece o dia xingando, atacando os jornalistas, atacando as pessoas, criando uma certa balbúrdia, ou quando tem um problema, uma crise muito grave, o presidente da República está lá andando de jet ski. Não, ele sabe que o presidente da República está trabalhando. Quando o presidente não está, tem um vice-presidente que também trabalha. E aí a gente sabe que hoje o Brasil está nas mãos de um governo que está comprometido de fato com as pautas de reformas no país, com as pautas de melhorar a condição de vida do trabalhador, melhorar a condição também do trabalho. Então a gente sabe que tem muito isso. E aí eu falo que é muito gratificante ver que o mercado brasileiro continua a se recuperar, gerando números positivos, como esses 157 mil novas vagas de empregos, mostrando também a resiliência, a capacidade de sustentar a economia, mesmo que seja através do setor de serviço. A gente ainda quer que o setor da indústria volte a gerar emprego, porque, por enquanto, é o setor de serviço que está gerando essa quantidade de emprego, mas a gente quer que a indústria volte, até porque é na indústria que se paga os melhores salários. Olha, cara, a gente estava falando até agora das notícias ruins repercutirem melhor que as notícias boas, né? Você acabou de dar uma notícia aí de que o Brasil teve um up, né, no ranking de crédito e teve a posição melhorada. Então isso é bom, cara, isso é bom. Em qualquer esfera isso é bom. Eu recebi um comentário aqui de uma pessoa aparentemente direitista que disse que a agência de crédito que aumentou a nota do Brasil é comunista. E ela disse isso sério, porque eu chequei aqui. Então, é muito melhor você dizer que a agência é comunista, porque isso repercute mais, do que você dizer que foi melhorado o ranking de crédito, que isso é bom para todo mundo. Exatamente. Triste, lamentável, né? Lamentável demais, cara. Vamos lá, galera. Você tá com a terceira pauta aí? Tô com a terceira pauta. Leia E a a terceira terceira pauta. pauta é o seguinte: uma pesquisa do IPEC mostra que de cada 10 brasileiros, 8 dizem que o Brasil é um país racista. A pesquisa foi feita pela inteligência em pesquisa e consultoria estratégica do IPEC e divulgada nesta quinta-feira, dia 27/7, mostra que 81% da população brasileira considera o Brasil um país racista. E aí tem mais o seguinte: segundo o levantamento, 60% das pessoas concordam totalmente que o Brasil é um país racista, outros 21% concordam em parte. Além disso, o estudo aponta que 88% dos brasileiros consideram que a população negra é a mais criminalizada do que os indivíduos brancos. A pesquisa ouviu 2 mil pessoas em 127 municípios brasileiros, espalhados pelas 5 regiões do país durante o mês de abril de 2023. E a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Como que você comenta isso? Cara, eu vou até te devolver a pergunta antes de comentar. Te surpreende esse dado, cara? Cara, não me surpreende. Assim, me surpreende porque, na verdade, nós temos um negacionismo muito grande por parte da população. Porque se você conversa com as pessoas dizem que o Brasil não é um país racista, que no Brasil não há racismo. A gente vê muita gente negar que no Brasil não há racismo, né? Eu acho que você também vivencia dessas respostas no seu cotidiano. Mas eu acredito que, sim, é nojento saber que nós temos um país racista e que está longe de se resolver, porque você veja, no Brasil, cara, num prédio de luxo, tem o elevador do negro e do branco. Você normalmente não vê famílias negras numa pizzaria comendo pizza. Você vê pessoas negras ali guardando carros, você vê o segurança que é negro, você vê o garçom que é negro servindo a mesa, mas você vê famílias de brancos
comendo a pizza. Então os negros estão para servir. Então o Brasil sim é um país racista. A pesquisa me surpreende a resposta, a sinceridade do brasileiro em responder que sim, o brasileiro é uma pessoa racista, mas ao mesmo tempo me choca. Essas pessoas que respondem que o Brasil é racista são elas mesmas que praticam o racismo. Não vou dizer elas, mas eu vou dizer nós. Somos nós mesmos que praticamos o racismo. Me surpreende por uma parte, mas por outro me deixa até enojado, porque a pessoa reconhece que o Brasil é racista ao mesmo tempo em que ela pratica o racismo, né? Assume que mas faz mesmo assim, né? Reconhece. Mas tem um ponto do racismo que é bacana. Obviamente o racismo não é bacana, mas é um ponto interessante, né? Vou dizer, até acho que a palavra melhor é interessante de se citar, porque tem questões na estrutura social que são racistas, mesmo que de forma imperceptível, né? Porque às vezes você pensa, isso que eu estou fazendo não é racista, mas no fundo existe um histórico social que determinou que aquilo fosse daquela maneira e que a gente enxerga como normal, muitas vezes, mas que aquilo não deveria ser normal, né? Que nem você comentou, às vezes a gente está na pizzaria, observa que a maior parte das pessoas que estão fazendo os atendimentos e que estão olhando os carros e tudo mais são negras, mas isso não é todo mundo que para reparar. A pessoa olha o entorno e para ela aquilo é comum. Fala, são pessoas aí, estão trabalhando, só que existe um histórico social que levou que aquilo acontecesse daquela forma, que é racista sim, né, e chegou até esse patamar e a gente precisa lutar para que isso mude. Mas me impressiona assim o resultado, cara. As pessoas foram bem sinceras, né, não sei se foram sinceras de fato, falando sobre elas, porque normalmente a pessoa responde que é racista, mas todo mundo menos eu. É sempre assim, né? É sempre Verdade. os outros. Aqui na minha casa não existe, né, ninguém é racista, nunca ninguém fez uma brincadeira racista, todo mundo aqui em casa é 10, né? Agora a casa do vizinho, aí todo mundo lá é racista. É sempre essa forma de ver o mundo. Mas é interessante que há esse reconhecimento e eu espero que isso seja um precursor para que a gente consiga ir a cada vez mais lutando contra o racismo, né? Concordo plenamente, cara. E assim, além dessa pesquisa mostrar isso, cara, traz esse dado tão preocupante, mostra também que nós temos um longo caminho a trilhar para a gente reduzir esse racismo. Porque é aquilo que você disse, a pessoa fala, o Brasil é um país racista, mas não sou eu que sou racista. Ela não se reconhece, ela reconhece o problema, ela sabe o que é racismo, mas ela não reconhece que ela é racista. Né? E quando a gente vê tanto negacionismo, pessoas lutando contra a política de cotas, de inclusão, a gente percebe que sim, que o nosso país ele é um país racista. Ele é um país que não quer evoluir para um outro patamar. Quando a gente vê um condomínio ter elevador de serviço, que o elevador de serviço é o elevador da doméstica, que normalmente é uma negra que trabalha para um branco, para um senhor lá, seja lá quem for, um desembargador, um juiz, um empresário. É um cara branco que tem uma empregada negra e que a empregada negra não pode andar pelo elevador do branco. E porque ela tem que pegar o elevador de serviço, porque ela não foi feita, ela não nasceu para andar no elevador dos brancos. Isso é um país. Deveria ser abolido esse negócio de elevador de serviço no Brasil, porque isso também, de qualquer forma, é uma coisa exclusiva, é uma coisa excludente, que exclui as pessoas, né? Discriminatória, quero dizer, a palavra correta é discriminatória. É algo discriminatório. Você colocar um elevador de serviço para que só os empregados possam andar por esse elevador e que eles não possam ter acesso ao elevador do patrão. Eu acho isso bem bizarro e eu acho que o Obrigado. Brasil ainda precisa andar muito para corrigir Obrigado, esse Davi. problema, cara. É muito chocante para mim o que essa pesquisa traz, que nós temos um longo caminho a trilhar e certa vez o Chico Anísio, um grande comediante, e veja como o Brasil é um país racista e tem parte que está ligada à escravidão, à nossa história de escravidão, mas tem parte também que está arraigado dentro da nossa cultura. Chico Anísio, na Copa de 1950, se não estiver enganado, teve um goleiro, eu me foge o nome porque eu sou péssimo com nomes, ele disse que esse goleiro não deveria existir negros goleiros, ou goleiros negros. Por quê? Porque o gol é um lugar de muita responsabilidade e que, na visão dele, o negro não tem responsabilidade, na visão do Chico Anísio. E o que acontece? De lá para cá, poucos goleiros negros. Então, quer dizer, a partir de falas como essas, a gente cria um problema de exclusão que é muito grande, um problema discriminatório que é muito grande. Então, acho que a gente tem que corrigir muita coisa nesse país, muita coisa está errado. O negro como
qualquer outra pessoa, tem a mesma capacidade e não tem que ser discriminado por causa da sua cor, por causa da sua etnia, não tem nada disso. Eu acho que nós precisamos, o negro ele pode sim ser diretor de uma grande companhia, o negro pode sim ser o presidente da república, o negro pode sim ser um juiz, o negro pode sim ser um engenheiro, e eu acho que é isso que a gente tem que fazer com que esse país passe a praticar, que as pessoas desse país passem a praticar e acreditar, para que a gente consiga, pelo menos, amenizar um tanto esse racismo que é tão arraigado, que é tão cultural no Brasil. Você acha que o governo atual tem enfrentado o racismo de uma forma boa? Cara, eu não sei se o Estado enfrenta o racismo de uma forma que é necessário enfrentar, porque às vezes você pega e coloca um ministro, por exemplo, como Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, coloca a Aniele, que é da igualdade racial, mas a gente não, no dia a dia, as ações que a gente vê, parece que são tão invisíveis. Talvez o governo esteja fazendo, eu não tenho dado aqui para dizer para você que tem isso, que tem aquilo que foi feito, e tem números que foi realizado pesquisa e tal. Eu sei que tem uma coisa, tem a política de cotas nas universidades, que eu acho que é bom, eu acho que é positivo, mas, cara, eu acho que isso ainda é muito pouco. Eu acho que isso ainda é muito pouco, sabe? Eu tenho um amigo meu que ele faz seleção na empresa dele, ele seleciona por carta. Não é currículo, não é formação, não é cor de pele, não é idade, não é nada. É carta. Ele mandou uma carta e diz por que você quer trabalhar na empresa dele. E aí chega lá, se a pessoa... se a carta encantar e ele chamar a pessoa para participar e a pessoa encantar, a pessoa fica com a vaga. E aí, a depender da vaga, porque tem vaga que precisa ser técnica mesmo, mas vagas que não são tão técnicas, eles não escolhem por formação nem nada. E ele sugeriu, inclusive, que o governo criasse uma cota racial para contratação, para obrigar a empresa a contratar negros. Ter X negro no conselho de diretoria, para que isso comece a mudar, para que a pessoa comece a mostrar as suas habilidades, a sua capacidade, para que a sociedade pare de discriminar ela simplesmente pela sua cor, né? E faça uma fala tão infeliz como essa que o Chico Anísio fez e que passou o resto da vida dele tendo que explicar essa fala que ele fez. Uhum. Isso foi em que ano? Foi na Copa, se eu não estiver enganado, de 1950, em que o goleiro da seleção brasileira era um negro, eu esqueci o nome, em e deixou entrar gols. 1950. É que em 1950, você vê, 70 anos atrás, a gente tinha o racismo enraizado na sociedade de uma maneira muito pior do que é hoje, né? E há 70 anos atrás é ontem. Pra história é ontem, cara. Pra história, isso aconteceu há pouquíssimo tempo, né? Então é bom a gente sempre ficar atento, porque vira e mexe aparecem pessoas aí que têm esses ideais, e se elas chegarem a situações de poder, a gente pode voltar a ter situações que prevêem, né, a discriminação mais acentuada dessas pessoas. Perfeito, perfeito. Hoje, por último aqui, a gente vai comentar uma pauta que na verdade não entrou na pauta, que eu fiquei esperando também você mandar a sua pauta e você não mandou, não sei se tem alguma aí, mas a gente teve o presidente Lula, segundo a imprensa noticiou, que o presidente Lula ligou para o Arthur Lira para dizer que, enfim, que não esqueceu dele e que provavelmente na próxima semana, ou já no início de agosto, próxima semana, né, haverá uma alteração nos ministérios. E sairão dos ministérios ali da cota pessoal do presidente ou ministérios que estão de posse do PT, do Partido dos Trabalhadores, que é o partido do presidente. Uhum. O que você acha? Você acha que realmente isso procede? A imprensa está noticiando isso corretamente? Ou a gente leva em conta aquela fala que o presidente Lula disse, que ele falou, enquanto estiverem falando por aí que o presidente vai mexer em ministro tal, não acredito porque não é verdade. Quando vocês ouvirem sair da minha boca, essa é a verdade absoluta. O que você acha disso? Cara, vou ser bem sincero que só na hora que trocar que eu vou acreditar que isso aí é verdade. Enquanto não trocar, é melhor ter as esperanças de que isso não vai acontecer. Mas no Brasil a gente tem, cara, uma interferência cada vez mais forte do legislativo querendo colocar o dedo onde não é chamado, né? Inclusive peitando pautas aí, travando o Brasil, né? Travando qualquer governo que seja. Digo, inclusive, o governo passado teve esse problema, o governo retrasado teve esse problema, o atual tem esse problema e provavelmente os próximos vão continuar tendo, a não ser que algo seja feito para que diminua ou acabe. Mas o legislativo vem querendo fazer um parlamentarismo aí no Brasil, vem querendo tomar o protagonismo do executivo cada vez mais. Eles querem cota ministerial para poder aprovar projeto de lei que beneficie a população. Eles não foram eleitos para beneficiar a população sem a necessidade de um novo cargo ou da necessidade de poder indicar amigos para os cargos. Eles foram eleitos para exercer a função de parlamentar, pô.
Você vai ser eleito para exercer a função de parlamentar, já está lá pré-definido, né? Você tem que votar sim ou não de acordo com o que você acredita ali, dos seus eleitores, as bandeiras que você defendeu e tudo mais. E não que você tem que votar sim ou não se você recebeu um cargo ou uma verba a mais que o executivo te mandou. Então, é bom que a população saiba quem são essas pessoas que estão aí pedindo cargo e que futuramente vão ser indicadas ou vão indicar, para que não vote de novo nessa galera. Porque você já está vendo como é que esse pessoal pensa. Arthur Lira, por exemplo, é um que eu não sei como ganha tantas e tantas vezes, sendo que sempre repetiu esse mesmo processo dentro da Câmara e agora que é presidente repete mais ainda, né, de forma mais intensa. Então, assim, que não, de preferência que não sejam eleitos novamente e que a única forma que a gente tem de remover eles de lá, né? Como eles estão numa situação de poder dentro da casa, fica muito impossível a gente tirar de forma de cassação, ou isso aí, tire o cavalinho da chuva mesmo, porque não vai acontecer. Agora, na próxima eleição, não aperte o número dessas pessoas mais. É uma forma que a gente tem de tentar blindar, elegendo pessoas novas e que, se possível, votem de acordo com os interesses de quem os elegeu, e não com os interesses próprios e de amigos e familiares. E você? Perfeito, perfeito. Exatamente. Eu acho que a gente não pode dar poder a uma pessoa que é tão gangster como o Arthur Lira, né? Ele age como um gangster. Ele age como o senhor do poder. Mas eu acho que o problema começou lá com Michel Temer. Quando Michel Temer inventou um parlamentarismo no Brasil, um parlamentarismo ilegal. Porque o Brasil já fez 2 plebiscitos para saber se queria parlamentarismo ou se queria presidencialismo. E nas 2 vezes o Brasil optou pelo presidencialismo e não pelo parlamentarismo. E acontece que o Michel Temer tentou instituir no Brasil um parlamentarismo clandestino, empoderou demais a Câmara dos Deputados, empoderou demais o Senado Federal e deixou o presidente da República praticamente como uma rainha da Inglaterra, uma pessoa completamente sem poder. Por exemplo, Bolsonaro. O Lula já é um cara mais centralizador. O Lula já é um cara mais que ele sabe o papel do presidente da República e ele quer cumprir esse papel da liderança do presidente que foi eleito. Então ele tem noção da força que tem o cargo, da institucionalidade do cargo de presidente da República. Então eu vejo que o problema começou com o Michel Temer, eu vejo que o Lula está tentando diminuir um pouco o poder do Arthur Lira. Eu acho que é inaceitável o que o Congresso faz o tempo todo chantageando, tentando coagir o governo a dar cargo. Eu acho que o governo foi eleito para montar o ministério, Câmara dos Deputados tem que montar a sua mesa diretora, tem que montar as suas comissões, e cada qual no seu quadrado. Agora, da forma que eles estão fazendo, tentando adentrar dentro do governo federal para daqui a pouco estourar escândalo de corrupção para todo lado, é uma coisa assim, eu acho que é absurda. Eu acho que a sociedade brasileira tinha que se manifestar de novo. Eu acho que tinha que colocar de novo um novo plebiscito para saber se o Brasil quer manter esse sistema presidencialista ou se o Brasil quer abolir esse sistema e partir de vez para o parlamentarismo. Agora, o que não dá é para a gente ficar com o parlamentarismo ilegal do jeito que está, com o Arthur Lira fazendo isso. Agora, o presidente Lula, ele é uma pessoa da política, ele é um cara que sabe fazer a política, a gente vê a política voltando. Ontem, quando deu a nota de crédito, quando ele levou a nota de crédito do Brasil, você viu, não sei se você viu, o ministro Haddad agradecendo aos 3 poderes da República, no caso, ao Legislativo, ao Executivo e ao Judiciário, falando ali do presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do Supremo Tribunal Federal, da harmonia dessas instituições, da harmonia das instituições do Estado brasileiro. Então, quando você vê o governo pega e distribui o louro das suas conquistas com todos aqueles que participaram, eu acho que é um governo que faz com que a política de verdade volte. Só que essas velhas raposas da Câmara dos Deputados, desses partidos fisiológicos aí do Centrão, do chamado Centrão pela imprensa, que é o Arthur Lira e essa galera, eu acho que essa galera são gangster mesmo, que estão ali na veia do jugular do presidente da República, o tempo todo querendo dinheiro para os seus redutos eleitorais, para manter ali os seus currais e os seus eleitores no cabresto. E eu acho que isso precisa acabar. Eu acho que os influenciadores digitais têm uma grande importância nesse processo para a gente conseguir esclarecer a sociedade brasileira com relação a isso. E, de novo, se quer voltar, se quer ter parlamentarismo no Brasil, coloca um plebiscito, deixa a população escolher, porque a população escolhe o presidente da República e na esperança de que ele vai governar o país. Ela não escolheu o presidente da Câmara para ser o presidente da República. Ela escolheu o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, para presidente da República. Ela quer o Lula governando o Brasil. Ela não quer... Parte quer o Lula, parte queria Bolsonaro. A parte que queria o Bolsonaro perdeu. Mas ninguém votou para o Arthur Lira ser o presidente. Ninguém votou para o Pacheco ser o presidente. Votamos para o Lula ser o presidente. E é assim que a gente deseja que seja. Sim, sim. Vamos esperar, cara. Isso aí, agora, não tem muito o que dizer antes de acontecer as trocas ministeriais, se acontecerem, né? E eu torço para que não aconteçam.
Tem uma pergunta pra ti. Se fosse pra trocar um ministério, você é o Lula agora. Você é o Lula. Se fosse trocar um ministério, qual que você trocaria hoje? Digamos assim, não, eu preciso mandar alguém porque, de fato, eu vou ter que ceder um cargo aí pra galera, eu vou tirar um ministro. Qual que você Putz, tiraria? cara, complicado, hein? Mais fácil falar que eu manteria. Ah, mano, eu juro pra ti que eu não tenho ideia. Hoje o plantel do Lula é bom, ele tem bons nomes lá, né? Pela pergunta, eu não poderia demitir alguém que foi indicado pelo Centrão, né? Sim, de fato. É, vou demitir o. Pô, não tenho ideia. Você demitiria alguém? Tem alguém que você não gosta? Não, que eu não goste, não tem ninguém, tá? Que eu não goste, não tem nenhum ministro que eu possa dizer assim, não, esse eu não gosto, ou aquele eu não gosto. Mas tem alguns que estão meio apagadinhos, que já dava para você começar a pensar em fazer isso. Talvez a ministra da gestão, que a gente não vê ela trabalhar. Bom, a gente não vê, né? Mas talvez ela trabalhe mais do que tudo nesse mundo. Mas a Sim, gente vê que o trabalho dela, de repente, não reflete na sociedade. Só que, infelizmente, não é o que o Centrão quer. O Centrão quer pasta que tenha dinheiro. então, Tá? esse é o problema. Se eu Eles falar, querem demite pasta o que tem cara do dinheiro. Então é muito turismo, difícil mesmo. demite a pessoa, por exemplo, o ministério que é importante, mas que é recente, não tem tanta verba assim, é o Ministério da Igualdade Racial. Mas só que se você passar ali na mão do Centrão, primeiro que ele perde a função. Não vai mais ter função de igualdade racial, vai virar um ministério de trocas. E segundo que o Centrão não tem interesse, porque não é um ministério com tanta verba assim. O Centrão que é a saúde, né? O Centrão que é a educação. Isso não dá, Exatamente. cara. O Centrão quer articulação do governo. O Ah, Centrão quer isso. O Centrão quer isso, de a fato. pasta Eles do querem turismo, por exatamente exemplo. abocanhar as pastas que têm dinheiro. Agora, eu não sei por que essa gente quer tantas pastas de dinheiro se eles são tão corruptos, né? Eles querem nos roubar e meter o Brasil de novo numa crise que a gente já viveu. Quando o governo Lula estava cheio de corruptos lá, na época do governo Lula, que teve o Petrolão, o Mensalão, era todos eles do Centrão. Era o Valdemar da Costa Neto, era o Roberto Jefferson, era essa turma do Centrão que estava lá dentro do governo, igual raposas, roubando tudo. Né? Era PP, Ah, era péssimo, PDB, era cara. PL, eram os partidos que estavam roubando dentro do governo naquele tempo. Inclusive o Valdemar cumpriu pena. E outro, né? Você tem o Ministério dos Povos Originários, por exemplo, né? Que, pô, um ministério importantíssimo. E o Ministério da Igualdade Racial são dois ministérios novos, né? São pioneiros, nunca existiram antes. Se você pega essas pastas novas que têm o objetivo de fazer grandes mudanças sociais e põe na mão de pessoas que só querem dinheiro, você tira totalmente a cara do ministério. Imagina só o Ministério da Igualdade Racial e o Ministério dos Povos Originários na mão de alguém do Arthur Lira. O que você acha que ia virar? Cara, eu acho que deixaria de ser. Viraria o Esses Ministério da ministérios que têm Desigualdade função mais Racial e o social, eu acho que deixaria Ministério de da ser. Destruição dos Povos Originários. Ia se Sim, tornar isso. É o Ministério do Dinheiro para mim e que se abraço para eles, né? exatamente. Bom, por aqui a gente encerra, Henrique. Eu acho que deu os nossos 30 minutos. Eu 30 Agradecendo a minutos vocês agora. que estão aqui participando, que mandaram curtidinhas, que mandaram presentinhos para mim, mandaram presentinhos para o Henrique. Aqui nós estamos com 35 espectadores, 8.900 curtidas, bastante gente participou aqui. E agradecer mais uma vez, Henrique, pelo papo, pela nossa live, pelo nosso trabalho aqui. E Obrigado, pessoal, Cis. essa live vai ficar na íntegra lá no canal do YouTube Ivan Vieira TV, tá? Quem quiser Sim, voltar lá, revisitar, assistir, compartilhar. É muito importante que vocês compartilhem para a gente fazer o canal do YouTube crescer, porque daí a gente vai ter mais uma plataforma para a gente levar a voz aqui de todos vocês, de todos nós, brasileiros e brasileiras, com informação para todo o país. E é importante também ressaltar para vocês que vai ter esse boletim aqui pelo menos 3, 4 vezes na semana. A gente vai fazer o boletim diário aqui, meia horinha de notícias do Brasil e comentar as notícias comentadas por mim, comentadas pelo Henrique e depois repostadas lá no canal do YouTube. sim. Os vídeos vão ficar no canal do Ivan Vieira TV. Tá no link da sua bio, né? Isso. Tá no link da bio dele, então correm lá. Obrigado a todo mundo que assistiu, que ficou até aqui. Quem não viu, pode ver de novo. Em breve vai estar lá daqui a alguns minutos. Ivan, valeu pelo papo, foi 10. E mais tarde nós voltamos com a nossa live sem ser o boletim, a live de batalha, normal, de zoeira, convencional. de comentários de militância, enfim, de treta. Fechou. Abraço pra ti, até mais. Um abraço. Obrigado, Até mais, Cis, pela gente. aula. Obrigado.